Os alunos da turma 1804 da Escola Narcisa Malha, sinto muita falta de vocês. Vou passar a avançar os conteúdos em atividades online como está sendo hoje, com os principais assuntos e explicando com vocês que eu estou montando esse material para vocês estudarem em casa. E embora que temos passando essa grande crise de pandemia, se preservem. Se for para resolver alguma coisa na rua, somente o necessário mesmo, porque essa pandemia está tendo ainda um grande número de pessoas contaminadas e muitas, infelizmente, perdendo a vida. E vocês precisam se cuidar. Tentem ficar em casa ao máximo mesmo. Na rua, usem máscaras, evitem aglomerar com outras pessoas, mantenham a distância segura. O assunto que nós vamos ver hoje, que vamos levar algumas outras aulas, é sobre a importância da regionalização. Eu vou trabalhar de uma forma resumida e objetiva com vocês, sobre o assunto de como nós vamos regionalizar o espaço mundial. Inicialmente, o que viria a ser esse termo regionalizar? O termo regionalizar seria o quê? Você querer dividir um território, uma área que pode ser de uma cidade, de um estado, de um país, ou o mundo como um todo, você dividir em partes ou regiões de acordo com algum critério. Você divide ele de acordo com o objetivo. E nós vamos ver sobre como dividir os países do mundo em regiões, que existem diversas formas de dividir. Isso aí seria o termo regionalizar, e nós vamos ver as principais formas ou critérios dele. Inicialmente, nós vamos ver alguns exemplos que nós vamos utilizar nessa aula online, como a fisiográfica, que é a mais conhecida no mundo, onde os países são aglomerados em continentes, que nós temos 6 continentes no mundo que nós vamos ver com mais calma. Histórico-cultural, baseado pela história dos países e pela colonização europeia. Também ela é chamada de regionalização eurocêntrica. Aspectos naturais, que isso é bastante assim complexo, porque segue um aspecto físico da natureza, como relevo, ou tipo de clima, ou vegetação, tipo de solo, distribuição das águas doces do planeta, dos recursos hídricos, e fazer a divisão dessas regiões do mundo de acordo com um objetivo. Níveis de desenvolvimento é dividir pelo grau de economia e riqueza dos países, em desenvolvidos, que são chamados países do norte, e subdesenvolvidos, que são chamados países do sul. Lembrando que desenvolvidos, muitos dão o termo de países ricos, e subdesenvolvidos, países pobres. Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, que divide os países de acordo com as condições de vida da população, pela qualidade de vida. E a divisão em 3 mundos, que foi uma regionalização utilizada no período da Guerra Fria, que ainda vamos ver superficialmente no 8º ano, mas é muito visto em História e Geografia no 9º ano, quando tinha Estados Unidos e União Soviética, que travavam um conflito de bloco capitalista e socialista no mundo. Só que desde 1991, muitos consideram a queda do Muro de Berlim em 1989, mas é melhor se considerar o fim da União Soviética em 1991 como o fim da Guerra Fria, já que o bloco dos países socialistas deixou de existir. Vamos ver agora sobre a regionalização fisiográfica, que é a divisão do mundo em 6 continentes pelas terras do planeta. Aqui de laranja nós temos a América, o continente americano, aonde o Brasil faz parte, que nós podemos dividir a parte do continente em 3. América do Norte, pela localização aqui, que é Canadá, Estados Unidos e México. América Central, que é essa faixa estreita de terra aqui, que é entre a América do Norte e a América do Sul, que é um conjunto de países na faixa chamada Istmo, que pega do México até aqui a Colômbia, e o conjunto de ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, que são as Antilhas. E América do Sul, onde o Brasil faz parte. Embora tenha América do Norte, América Central e América do Sul, só temos um continente, que é o continente americano, segundo maior e o mais extenso do planeta. De roxo aqui, que vocês vão estudar bem detalhado no 9º ano, a Europa, o continente europeu,
que muitos desses países aqui, a grande parte, colonizou diversas regiões do planeta, inclusive o continente americano, e são países de baixa extensão de terra, devido ao aspecto cultural. Tem uma grande quantidade de países, tirando a parte europeia da Rússia, todos caberiam dentro do Brasil e sobraria espaço. Temos aqui, de amarelo, a Ásia, o continente asiático, que é o continente mais extenso e populoso do mundo. Nós temos de verde aqui o continente africano, que é o continente mais pobre do planeta em relação às condições de vida. Temos de rosa a Oceania, que é formado por Austrália e Nova Zelândia, principalmente, além de outros países como Papua Nova Guiné e diversos países e ilhas e territórios espalhados pelo Oceano Pacífico. E aqui de branco nós temos a Antártida, que é um continente gelado, de baixíssimas temperaturas, sem população nativa ou países, devido ao frio. A ocupação dele humana se restringe até o Tratado Antártico de 2041, somente para pesquisas científicas. Segunda regionalização é a histórico-cultural, que ela também é chamada de eurocêntrica pelo seguinte: antigamente muitos europeus se colocavam aquela visão como a Europa o centro do mundo, e acabou durante boa parte do século XX, ainda é muito mencionada pelos meios de comunicação por essa visão europeia, que o mundo era dividido em três partes: Velho Mundo, Europa, Ásia e África, e parte aqui de umas ilhazinhas aqui, como a da Indonésia, que tem uma parte que é a Indonésia e outra Papua Nova Guiné da Oceania, o Novo Mundo, que é o continente americano, e o Novíssimo Mundo, o Novíssimo Continente, que seria o restante da Oceania, a parte principal dela. O que viria a ser o Velho Mundo? Seriam basicamente o seguinte: os países que teriam, assim, grandes conhecidos por causa da antiguidade, das primeiras civilizações do planeta que tinham referências históricas. Como na Europa nós temos o Império Romano, os gregos. Como na África nós teríamos os egípcios, o Egito Antigo. Como na Ásia teria a Mesopotâmia, os persas, por exemplo. Além dali tem os povos europeus que colonizaram boa parte da Ásia e na África séculos depois, e quando colonizaram o continente americano. Novo Mundo é o termo que é citado para o continente americano. Por que Novo Mundo? Que o continente americano foi o primeiro continente que os europeus descobriram e ocuparam e colonizaram, seguindo a data histórica de 1492, com Cristóvão Colombo descobrindo o continente, e ele foi ocupado inicialmente por áreas de domínio portuguesa e espanhola, e depois vieram outros povos colonizando alguns territórios, como ingleses, franceses e holandeses. E o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, recebe esse nome porque foi o último a ser descoberto e colonizado pelos europeus. Ele foi descoberto em 1770 pelo inglês James Cook. A regionalização por aspectos naturais é aquele assunto que muitos já estudaram no sexto ano, principalmente, que as regiões do planeta dividido por tipos de relevo, como tem no mapa, como tem aqui mostrado pelos tipos de climas ou pelas zonas climáticas do planeta, e também poderiam vir pelo tipo de solo, pelo tipo de vegetação. Isso que seria por aspectos naturais, que é bastante complexa, das formas que poderia ser seguida. Temos a de níveis de desenvolvimento, que é para dividir os países ricos e pobres de acordo com a economia. Os países ricos são chamados também de países do norte. Podem ver que os países do norte e os países do sul têm letra maiúsculas no nome lá das direções, norte e sul. E os países do sul, que são os países mais pobres. Reparem o seguinte no mapa, que essa regionalização ela não segue a linha do Equador em hemisfério norte e sul, mas é uma linha imaginária que serve para designar o seguinte: os países do norte, que são os que estão de azul no mapa, são os países mais ricos ou desenvolvidos, que é o caso na América, Canadá e Estados Unidos, parte do continente europeu, algumas regiões do planeta que levam aquela dúvida de desenvolvimento ou não, como parte da Rússia e de países que faziam parte da União Soviética, apesar da dependência econômica.
E temos a Austrália e Nova Zelândia, sendo que a Austrália e Nova Zelândia são localizados geograficamente no hemisfério sul, mas pelo nível de desenvolvimento delas, são chamados de países do norte. E os países do sul, apesar de terem territórios localizados no hemisfério norte, recebem esse nome com S maiúsculo para distinguir pelo seguinte: são países subdesenvolvidos, países que têm uma grande dependência econômica e muitas vezes atraso tecnológico em relação aos países mais desenvolvidos. Aí enquadram o México, os países da América Central e América do Sul, também chamados de América Latina, os países do continente africano, grande parte dos países asiáticos, tirando assim alguns dos tigres asiáticos como Coreia do Sul e Japão, sendo que China, Coreia do Sul têm assim algumas contestações, apesar do grande desenvolvimento econômico que esses países possuem. Há também o caso das condições de vida da população, já que os chineses, embora sejam a segunda maior economia do mundo, grande parte da população da China vive em zona rural. O índice de desenvolvimento humano da China não é considerado elevado, sim médio. Outra divisão é pelo chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando se fala de alguma região no mundo, uma cidade ou um país tenha boa ou má qualidade de vida, é levado em consideração esse Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador utilizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que foi até dado isso em sala de aula antes da pandemia, para medir o nível de desenvolvimento dos países, através de 3 variáveis básicas: a parte de educação, saúde e economia. Aonde na parte de educação leva em conta a taxa de analfabetismo, principalmente, que é considerado na estatística analfabeto pessoas com mais de 15 anos que ou nunca frequentaram escola ou bastante superficialmente, pouco tempo, levando também como se fosse essa alfabetização, além de tirar as habilidades da pessoa, da capacidade de ler, interpretar e calcular, e quanto tempo ela permaneceu na escola. Temos em relação à saúde 2 indicadores: mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? Quantidade de crianças a cada 1000 que morrem antes de completar 1 ano de idade. Se morrem muitas crianças antes de completar 1 ano de idade, significa o quê? Que a mortalidade infantil é elevada e a qualidade de vida é péssima. Ou seja, menos acesso a serviço médico hospitalar repercute nas más condições de vida. E temos a expectativa de vida, que é a média de vida da população de um lugar, que pode ser de uma cidade, de um país, como um todo. Quanto maior a média de vida, melhores são as condições. Por quê? As pessoas têm acesso ao sistema médico hospitalar e vivem muito mais. Na parte de educação, que eu já havia falado com vocês inicialmente, e temos a parte da economia, que é pela renda per capita, mas não é uma coisa muito transparente. Por quê? Pega assim a riqueza produzida no país pelo número de habitantes para dizer o ganho médio da população. O Brasil, por exemplo, é um dos países com grande desigualdade social. Nem todos têm o mesmo salário. Há uma grande diferença de ganhos da população. Isso ficaria um pouco vago para poder levar bastante consideração a isso. E temos também pelo padrão de vida da população. O que seria o padrão de vida e poder aquisitivo ali, também que é elevado pela taxa de desemprego. Quanto maior o desemprego, a tendência da qualidade de vida a ser menor. E o que acontece? Pegam todos os valores indicadores, é feito um cálculo por eles no índice de 0 a 1, um valor decimal de 0 a 1. Se o valor decimal for mais próximo a 1, tem um melhor índice de desenvolvimento humano, melhor qualidade de vida. E se o valor for mais próximo a 0, piores são as qualidades de vida daquele lugar. Geralmente, quando o IDH é considerado muito abaixo da média de muitas condições de pobreza, muitos países, principalmente da África e alguns da Ásia, passam por isso, é um indicador de 0 a 0,499. Quando é de 0,500 a 0,799, o IDH é considerado médio, é onde o Brasil está atualmente. Quando o IDH possui de 0,800 até mais próximo a 1, melhor é o padrão de vida.
Eu vou passar aqui para vocês a última classificação do IDH, que não tem como listar todos os países. Mas a última, que foi passada no final do ano passado, que pegou as características de 2018, e esse ano ainda deve sair o IDH no fim do ano, até o fim do ano passado, nós temos aqui. Vocês podem ver no mapa pelas cores. Quanto mais escura a tonalidade, melhor o IDH. Quanto mais claro, pior o IDH. Podem ver que o Brasil aqui, pelas cores, vocês podem ver que está nessa cor aqui, tipo um laranja um pouco mais claro em relação a esse daqui, que está um laranja mais escuro. É um IDH considerado da casa do 0,73 a 0,777. Que aí podemos ver aqui alguns países, como exemplo, Brasil, Peru, Equador. E aqui são os 3 países com maior IDH do mundo. A Noruega, durante anos, vem se mantendo como a líder na qualidade de vida e desenvolvimento humano. Na última estatística, a Suíça ficou em segundo, Irlanda em terceiro. O Brasil, de alguns últimos anos, tem estacionado na colocação de 79º ou 78º anteriormente. Nessa última se manteve em relação ao ano anterior a essa estatística, que foi 79º, com um valor de 7,661. Subiu um valor, uma casa que ano anterior era 0,760. Está abaixo de muitos países da América do Sul, como Chile, Argentina, por exemplo, Uruguai também. E temos a última regionalização, que seria a de 3 mundos. Essa de 3 mundos, que ela dividia os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Ela deixou de existir com o fim da Guerra Fria e com a queda do bloco socialista do mundo, que o principal país do bloco União Soviética deixou de existir em 1991. O primeiro mundo de azul eram os países capitalistas considerados desenvolvidos. O segundo mundo, que é o de vermelho, eram os países socialistas que consideravam subdesenvolvidos ou poderiam ser desenvolvidos, mas todos adotavam a economia planificada. E o terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos, que são esses aqui de verde. Era como se fosse uma periferia dos países mais desenvolvidos. E nesse slide vai ter alguns exercícios para vocês fazerem, que eu vou enviar, que é dentro dessa aula que eu fiz aqui com vocês. Espero que não tenham ficado dúvidas. E quem utilizar o aplicativo do Teams, eu vou tentar postar isso daí, para tentar também tirar as dúvidas. Uma boa tarde para todos.